Cavalo para ambulancia em rodovia. Mas quando descobrem o motivo, o calor escaldante do interior do Mato Grosso do Sul fazia o asfalto da rodovia tremer quando a ambulância do único hospital de Campo Verde cortava a paisagem com suas sirenes ligadas. Rafael e Mariana, os dois paramédicos de plantão naquela tarde, transportavam medicamentos urgentes para um posto de saúde rural isolado pela chuva dos últimos dias. Foi quando avistaram o impensável. Um majestoso cavalo marrom postava-se no meio da pista, suas patas firmemente plantadas no asfalto, bloqueando a passagem do veículo. Rafael freou bruscamente, fazendo os equipamentos se chocarem contra as paredes da ambulância. O animal não demonstrava medo algum das sirenes, nem das luzes piscantes. Pelo contrário, encarava o veículo com uma estranha determinação. "Meu Deus, de onde saiu esse cavalo?" perguntou Mariana, ajeitando seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, enquanto observava o animal pela janela do passageiro. Rafael, um homem de 45 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e expressão sempre séria, respondeu sem desviar os olhos do animal. "Deve ter escapado de alguma fazenda próxima. Vou tentar espantá-lo." O paramédico desceu do veículo e caminhou lentamente na direção do cavalo, batendo palmas e fazendo gestos para afastá-lo. Para sua surpresa, o animal não se moveu. Quando Rafael se aproximou mais, o cavalo recuou alguns passos apenas para voltar à mesma posição, bloqueando a ambulância. "Ele não está assustado, Rafa. Parece que está fazendo isso de propósito", comentou Mariana, que agora também havia descido do veículo. Rafael tentou mais algumas vezes sem sucesso. Cada vez que tentava criar um caminho para a ambulância passar, o cavalo se reposicionava, bloqueando a passagem. Após a quinta tentativa, o paramédico voltou para o veículo, pegou o rádio e informou a central. "Base, aqui é a unidade 103. Estamos com um problema inusitado na rodovia MT-741, quilômetro 83. Um cavalo está bloqueando deliberadamente nossa passagem e se recusa a sair da pista. Vamos precisar de ajuda, ou teremos um atraso significativo na entrega dos medicamentos." Enquanto Rafael falava no rádio, Mariana notou algo ainda mais estranho. O cavalo havia se virado e agora olhava fixamente para uma estrada de terra que se ramificava da rodovia principal adentrando o cerrado. O animal deu alguns passos naquela direção, parou e olhou de volta para a ambulância, como se estivesse indicando um caminho. "Rafael", chamou ela hesitante, "acho que ele quer que a gente o siga." "O quê? Isso é absurdo, Mari. É só um animal, não tem como ele..." Mas suas palavras foram interrompidas quando viram uma figura aproximando-se pela estrada de terra. Era uma senhora idosa, provavelmente na casa dos 70 anos, caminhando com dificuldade, apoiada em uma bengala rústica. Seu rosto bronzeado pelo sol mostrava sinais de preocupação e cansaço. "Graças a Deus", exclamou a senhora ao ver a ambulância. "Vocês viram meu guerreiro? Um cavalo marrom, grande, com uma mancha branca na testa?" "Senhora", respondeu Rafael apontando. "Seu cavalo está bem ali, bloqueando nossa ambulância há quase 15 minutos. A expressão de alívio da idosa rapidamente se transformou em confusão quando ela avistou seu animal parado, calmamente no meio da rodovia. "Eu não entendo", disse ela, aproximando-se do cavalo que imediatamente foi ao seu encontro, esfregando o focinho em seu ombro como um cachorro carente. "Guerreiro nunca foge do rancho. Ele tem medo de estradas. Pois este cavalo não só veio para a estrada, como se recusa a nos deixar passar", explicou Rafael, ainda visivelmente irritado. Com o atraso, a senhora acariciou o pescoço do animal, enquanto olhava com curiosidade para a ambulância. "Meu nome é Teresa Mendonça. Sou proprietária do rancho IP Amarelo, logo depois daquela curva. Guerreiro nunca se comportou assim antes. A não ser que..." Ela parou subitamente, como se tivesse sido atingida por um pensamento alarmante. "A não ser que o quê, dona Teresa?" perguntou Mariana, percebendo a mudança na expressão da idosa. "A última vez que ele ficou assim, agitado, foi quando meu neto Mateus caiu do celeiro e quebrou o braço. Guerreiro foi quem nos alertou, fazendo um alvoroço na frente de casa, até que alguém o seguisse até o celeiro." Rafael e Mariana trocaram olhares preocupados. "A senhora acha que pode ter acontecido algo em seu rancho?"
questionou Rafael, seu tom agora mais suave. Não sei, mas ele não faria isso sem motivo, respondeu Dona Teresa, seus olhos preocupados fitando a estrada que levava à sua propriedade. Meu irmão Antônio voltou a morar comigo há 2 semanas, depois de 40 anos afastado. Ele não estava bem quando saí para procurar o guerreiro. Sem precisar de mais explicações, Rafael tomou uma decisão. Vamos até lá verificar. Os medicamentos podem esperar mais alguns minutos. Eles ajudaram Dona Teresa a subir na ambulância, enquanto o guerreiro seguia ao lado do veículo pela estrada de terra, trotando com uma energia renovada, como se soubesse exatamente para onde estava levando aquelas pessoas. O rancho IP amarelo revelou-se uma propriedade modesta, mas bem cuidada, com uma casa principal de madeira e tijolos, cercada por um jardim viçoso onde predominavam flores coloridas. Havia alguns galpões e um pequeno curral, onde outros 2 cavalos observavam, curiosos a chegada da ambulância. Assim que estacionaram, Guerreiro disparou na frente, galopando até a varanda da casa e relinchando alto. Tem algo errado, murmurou Dona Teresa, apressando-se o quanto suas pernas idosas permitiam. Ao entrarem na sala de estar simples, mas aconchegante, encontraram um senhor de cabelos brancos caído próximo à poltrona. Ele estava consciente, mas seu rosto mostrava sinais claros de um possível AVC. Um lado da boca caído e o braço esquerdo sem movimento. Antônio! Exclamou Dona Teresa, ajoelhando-se com dificuldade ao lado do irmão. Rafael e Mariana imediatamente iniciaram os procedimentos de emergência, verificando os sinais vitais do idoso e preparando-o para transporte. Precisamos levá-lo urgentemente para o hospital, explicou Rafael enquanto Mariana preparava o oxigênio. Quanto tempo faz que ele está assim, Dona Teresa? A idosa balançou a cabeça, as mãos trêmulas segurando as do irmão. Eu não sei. Saí há cerca de 1 hora quando percebi que Guerreiro havia fugido. Antônio estava descansando nesta poltrona. Disse que estava se sentindo cansado, mas insistiu que eu fosse procurar o cavalo. Nunca imaginei. O cavalo sabia, sussurrou Mariana. De alguma forma ele sabia que seu Antônio precisava de ajuda e foi procurar. Dona Teresa olhou pela janela, onde Guerreiro permanecia parado, observando atentamente o movimento na casa. Este animal sempre foi especial. Quando precisei vender quase todos os meus cavalos há alguns anos por causa de uma seca terrível, não consegui me desfazer dele. Algo me dizia que ele precisava ficar. Agora entendo o porquê. Enquanto preparavam seu Antônio para o transporte, Rafael notou algo curioso. O idoso segurava firmemente um pedaço de papel amassado na mão direita, recusando-se a soltá-lo, mesmo durante os procedimentos médicos. O que é isso, seu Antônio? Perguntou Rafael gentilmente, tentando afrouxar os dedos do idoso para verificar se não havia alguma medicação ou informação relevante. Não, balbuciou o senhor com dificuldade. Dona Teresa interveio, tocando suavemente a mão do irmão. Deixe-o levar, doutor, deve ser importante para ele. Com o idoso estabilizado e pronto para o transporte, Rafael e Mariana o colocaram na maca. Antes de saírem, Dona Teresa correu para o quarto e voltou com uma pequena mala. Vou com vocês, declarou com firmeza que não admitia contestação. Não tenho ninguém para cuidar dos animais, mas minha vizinha pode vir quando eu ligar. Antônio é mais importante agora. Ao saírem da casa, todos foram surpreendidos por Guerreiro, que se posicionou ao lado da ambulância, como se esperasse para acompanhá-los. Não podemos levar o cavalo, Dona Teresa, explicou Rafael com gentileza. A idosa sorriu tristemente, acariciando o focinho do animal. Eu sei. Guerreiro, você já fez sua parte, meu herói. Agora precisa ficar e esperar. Prometo que voltaremos. O animal relinchou suavemente, como se entendesse, e recuou alguns passos, observando enquanto a ambulância partia, levando seu dono e a senhora que tanto amava. Durante o trajeto até o hospital de Campo Verde, Dona Teresa permaneceu em silêncio, segurando a mão do irmão enquanto Mariana monitorava seus sinais vitais. Foi apenas quando estavam chegando à cidade que ela finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Sabe, doutor Rafael, Antônio e eu passamos 40 anos sem nos falar.
40 longos anos por causa de uma briga estúpida sobre a herança do rancho. Quando ele apareceu na minha porta 2 semanas atrás, velho e doente, não tive coragem de mandá-lo embora. Agora não sei se teremos tempo para consertar tudo o que quebrou entre nós. Rafael olhou pelo retrovisor, vendo os olhos marejados da senhora. Vocês terão tempo, Dona Teresa. Estamos chegando rápido ao hospital e seu irmão está estável. Além disso, acrescentou com um leve sorriso, parece que vocês têm um anjo da guarda de 4 patas olhando por vocês. Ao chegarem ao hospital, Antônio foi rapidamente levado para a emergência, deixando Dona Teresa na sala de espera, apertando nervosamente a alça de sua bolsa gasta pelo tempo. Rafael, que já deveria estar voltando para sua rota com os medicamentos, encontrou-se incapaz de deixar a senhora sozinha naquele momento. Mari, você pode ir com outro motorista para entregar os medicamentos? Perguntou ele à colega. Vou ficar mais um pouco com Dona Teresa. Mariana concordou, compreendendo a situação. Antes de sair, ela se aproximou da idosa e segurou suas mãos. Seu cavalo é realmente extraordinário, Dona Teresa. Salvou a vida do seu irmão hoje. Quando Mariana saiu, Dona Teresa virou-se para Rafael, seus olhos cansados contendo uma mistura de gratidão e preocupação. O senhor não precisa ficar comigo, doutor. Já fez muito por nós hoje. Pode me chamar de Rafael. Ele sorriu, sentando-se ao seu lado. E não se preocupe, ficarei até termos notícias do seu irmão. A idosa assentiu, grata pela companhia. Depois de alguns minutos de silêncio, ela retirou da bolsa uma fotografia antiga e desbotada. Este é Antônio e eu há mais de 40 anos, explicou, mostrando a imagem de 2 jovens sorridentes ao lado de um cavalo. E este? Ela apontou para o animal na foto. É Valente, o pai de Guerreiro. Rafael observou a fotografia com interesse, notando a semelhança entre os cavalos. Valente também era especial como guerreiro? Mais do que você imagina, respondeu Dona Teresa, seu olhar perdido nas lembranças. Aquele cavalo parecia entender cada palavra que dizíamos. Quando Antônio foi embora, Valente passou dias relinchando para a estrada, como se esperasse por ele. Quando finalmente aceitou que meu irmão não voltaria, nunca mais foi o mesmo. Ela fez uma pausa, passando os dedos enrugados pela superfície da fotografia. Guerreiro nasceu 3 meses depois que Antônio partiu. Sempre achei que ele tinha algo do espírito de Valente. A mesma inteligência nos olhos, a mesma lealdade. E hoje ele trouxe Antônio de volta para mim. De certa forma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rafael estava prestes a responder quando um médico aproximou-se deles. Familiares de Antônio Mendonça. Dona Teresa levantou-se imediatamente, a apreensão evidente em seu rosto. Sou a irmã dele. Como ele está, doutor? Seu irmão sofreu um AVC, mas conseguimos estabilizá-lo a tempo. Ele responde bem ao tratamento, mas precisará ficar internado por alguns dias para observação e começar a fisioterapia. O alívio no rosto de Dona Teresa era visível. Posso vê-lo? Sim, mas apenas por alguns minutos. Ele ainda está bastante fraco e um pouco confuso. Antes de seguir o médico, Dona Teresa virou-se para Rafael. Você gostaria de vir comigo? Perguntou timidamente. Tenho certeza que Antônio gostaria de agradecer ao homem que ajudou a salvá-lo. Rafael concordou, seguindo-a até o quarto onde Antônio estava. O idoso estava pálido, com um tubo de oxigênio no nariz e vários monitores ao seu redor, mas seus olhos se iluminaram quando viu a irmã. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam facilmente. Dona Teresa aproximou-se, segurando sua mão. Não precisa falar agora, meu irmão. Descanse. Estou aqui e não vou a lugar nenhum. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas, e ele fez um gesto fraco com a mão direita, indicando o bolso de seu pijama hospitalar. Dona Teresa, entendendo, pegou o papel amassado que ele tanto insistira em trazer consigo. Era uma fotografia, antiga, uma cópia da mesma que Dona Teresa carregava em sua bolsa, mostrando os 2 irmãos jovens ao lado de Valente. No verso, uma mensagem escrita à mão,
já desbotada pelo tempo. Família Mendonça, unida pelo amor e pela terra. Que nem o tempo nem a distância possam separar o que Deus uniu. Você guardou isso todos esses anos? Sussurrou Dona Teresa, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Antônio fez que sim com a cabeça, apertando levemente a mão da irmã. Perdoe-me, conseguiu murmurar com dificuldade. Dona Teresa inclinou-se e beijou suavemente a testa do irmão. Não há nada para perdoar. O importante é que você voltou. Rafael, sentindo que estava testemunhando um momento profundamente íntimo, recuou discretamente para a porta. Foi quando notou algo curioso pela janela do quarto. No estacionamento do hospital, um segurança parecia estar tendo dificuldades com alguém ou algo. Com licença, disse ele, saindo rapidamente do quarto. Ao chegar ao estacionamento, Rafael não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. Ali, cercado por seguranças confusos, estava Guerreiro, o mesmo cavalo marrom que havia parado a ambulância horas antes. O animal estava suado e ofegante, como se tivesse percorrido uma longa distância em alta velocidade. Como é possível? Murmurou Rafael, aproximando-se cautelosamente. São quase 30 quilômetros do rancho até aqui. Guerreiro, ao ver Rafael, relinchou e se acalmou instantaneamente, para espanto dos seguranças. Conhece este animal, doutor? Perguntou um deles, ainda mantendo distância respeitosa do grande cavalo. Sim, ele pertence a uma paciente que trouxemos hoje, explicou Rafael, ainda atordoado com a presença do animal ali. Mas estava no rancho. Quando saímos, não entendo como chegou até aqui. Um dos motoristas de ambulância que observava a cena se aproximou. Eu estava voltando pela rodovia MT-741 e vi este cavalo correndo no acostamento como se sua vida dependesse disso. Parecia saber exatamente para onde estava indo. Rafael esticou a mão lentamente, tocando o pescoço suado do animal. Guerreiro baixou a cabeça, como se estivesse exausto, mas satisfeito por ter completado sua missão. Vou avisar Dona Teresa, disse Rafael. Por favor, mantenham-no aqui e deem-lhe água. Quando Rafael retornou ao quarto para contar a inacreditável notícia, encontrou Dona Teresa sentada ao lado do irmão, que agora dormia tranquilamente. Hesitou em interromper aquele momento de paz, mas a idosa notou sua presença e levantou os olhos questionadores. Aconteceu algo, Rafael. Dona Teresa, mas a senhora não vai acreditar, começou ele, ainda processando o que acabara de ver. Guerreiro está aqui, no estacionamento do hospital. A expressão de Dona Teresa passou de incredulidade para uma compreensão quase sobrenatural. Ele veio, murmurou ela, como se sempre tivesse esperado por isso. Assim como o Valente teria feito. Quando Dona Teresa chegou ao estacionamento, apoiada no braço de Rafael, Guerreiro ainda estava lá, agora mais calmo depois de beber água. Ao ver sua dona, o cavalo relinchou suavemente e se aproximou, esfregando o focinho em seu ombro, exatamente como havia feito na rodovia. Como você chegou aqui, meu teimoso? Sussurrou ela, acariciando o pelo suado do animal. Como? Sabia onde nos encontrar? Um pequeno grupo de pessoas havia se formado para observar a cena incomum. Uma senhora idosa, abraçada a um grande cavalo marrom no estacionamento de um hospital, ambos parecendo perfeitamente confortáveis naquela situação. Surreal. Isso não é algo que se vê todos os dias, comentou um dos médicos que passava. Rafael concordou, maravilhado com o laço entre animal e dona. O mais incrível é que este cavalo parou nossa ambulância hoje na rodovia, explicou ele. Se não fosse por ele, o irmão dela talvez não tivesse sobrevivido. O médico olhou com renovado interesse para o animal. Ouvi falar de cães que fazem coisas assim, mas nunca de um cavalo. Guerreiro não é um cavalo comum, respondeu Dona Teresa, que ouvira o comentário. Ele é da linhagem de Valente, o melhor cavalo que já existiu no Mato Grosso do Sul. Dizem que cavalos assim aparecem uma vez a cada 100 anos. O problema agora era prático. O que fazer com um cavalo no estacionamento de um hospital? Dona Teresa não podia deixar o irmão, mas também não podia simplesmente ignorar a presença de Guerreiro. Foi quando Mariana, que havia retornado de sua entrega de medicamentos, apareceu com uma solução. Meu tio tem um pequeno sítio nos arredores da cidade.
Ele pode cuidar de Guerreiro enquanto seu Antônio estiver internado, Dona Teresa. A idosa hesitou, olhando nos olhos do animal como se consultasse sua opinião. Você aceitaria isso, meu guerreiro? Ficar com o tio de Mariana por alguns dias até que possamos voltar para casa? Para surpresa de todos, o cavalo baixou a cabeça em um gesto que parecia quase uma concordância. Está decidido então, sorriu Dona Teresa. Mas com uma condição. Quero visitá-lo todos os dias. Posso levá-la pessoalmente, ofereceu Rafael, surpreendendo a si mesmo com o oferecimento. Nas semanas que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Dona Teresa passava as manhãs no hospital com o irmão, que fazia progressos lentos, mas constantes. Todas as tardes, Rafael ou Mariana a levavam para visitar Guerreiro no sítio, onde o cavalo parecia perfeitamente adaptado, encantando a todos com sua inteligência e comportamento quase humano. A história do cavalo que parou uma ambulância para salvar a vida de um idoso espalhou-se rapidamente pela pequena cidade de Campo Verde, atraindo até mesmo a atenção de um jornal regional. Guerreiro tornou-se uma pequena celebridade local, com crianças das escolas próximas pedindo para visitá-lo. Foi durante uma dessas visitas, quase um mês após o incidente na rodovia, que o mistério por trás do comportamento extraordinário de Guerreiro começou a se revelar. Rafael havia levado Dona Teresa para sua visita diária ao cavalo e observava de longe a interação entre os dois quando foi abordado por um senhor idoso que também assistia à cena. Extraordinário animal, não é mesmo? Comentou. O homem que se apresentou como Juvenal, antigo peão de fazenda na região. Me lembra muito o velho Valente. O senhor conheceu Valente? Perguntou Rafael, surpreso. Conheci sim, rapaz. Trabalhei no rancho IP Amarelo por quase 20 anos, na época em que o velho Mendonça, pai de Teresa e Antônio, ainda era vivo. Valente era um cavalo como nunca mais vi igual. Entendia tudo aquele animal. Juvenal fez uma pausa, como quem revisita memórias distantes. A briga entre os irmãos Mendonça foi uma das coisas mais tristes que já presenciei. E o mais estranho é que começou por causa de Valente. Rafael, intrigado, pediu que o homem contasse mais. Antônio sempre foi o preferido de Valente, mesmo o cavalo sendo tecnicamente de propriedade do pai deles. Quando o velho morreu, deixou o rancho para Teresa, que sempre foi mais ligada à terra, e alguns outros bens para Antônio, incluindo Valente. Mas Antônio, na época, estava determinado a ir embora para a cidade, tentar a vida como comerciante. Teresa implorou que deixasse o cavalo, disse que ele não se adaptaria à vida urbana. A discussão ficou feia, com palavras que não se pode retirar uma vez ditas. O velho peão olhou tristemente para Dona Teresa, que agora alimentava Guerreiro com algumas cenouras. No final, Antônio foi embora sem o cavalo, dizendo que voltaria para buscá-lo quando estivesse estabelecido. Mas nunca voltou. Valente esperou por ele até seu último dia. E então veio Guerreiro, filho de Valente, nascido depois da partida de Antônio. Sempre achei que havia algo de especial naquele potro. Os olhos dele tinham a mesma sabedoria. Rafael processou a história, as peças começando a se encaixar. Então, quando Antônio finalmente voltou ao rancho, depois de 40 anos, Guerreiro deve ter reconhecido algo nele, completou Juvenal. Talvez o cheiro, talvez algo mais profundo que nós, humanos, não compreendemos. Cavalos têm memórias longas e dizem que passam histórias de geração em geração, à maneira deles. Naquele momento, Dona Teresa aproximou-se, tendo terminado sua visita com o Guerreiro. Juvenal! Exclamou ela, reconhecendo o antigo empregado. Quanto tempo! Não sabia que ainda estava na região. Os dois idosos abraçaram-se, compartilhando brevemente suas histórias dos anos de separação. Quando Rafael mencionou que Juvenal havia contado sobre Valente e a antiga desavença entre os irmãos, Dona Teresa ficou pensativa. Sabe, Juvenal, nunca contei isso a ninguém. Mas na noite, antes de Antônio reaparecer no rancho, sonhei com Valente. No sonho ele estava inquieto, relinchando para a estrada, como fazia quando esperava por meu irmão. Quando acordei, tive uma sensação estranha, como se algo importante fosse acontecer. Horas depois, Antônio estava na minha porta. E agora Guerreiro salvou a vida dele, acrescentou Rafael. Dona Teresa assentiu,
seus olhos marejados, como se estivesse completando algo que Valente começou, pagando uma dívida de lealdade que atravessou gerações. Antes de partir, Juvenal convidou-os para visitar sua pequena propriedade no dia seguinte. Tenho algo que talvez interesse à senhora, Dona Teresa. Algo que o velho Mendonça me confiou antes de partir, caso Antônio um dia voltasse. No dia seguinte, Rafael levou Dona Teresa, e para surpresa de todos, Antônio, que havia recebido permissão para uma breve saída do hospital, à casa simples de Juvenal nos arredores da cidade. O idoso ainda apresentava dificuldades para falar e mover o lado esquerdo do corpo, mas insistira em vir quando soube do convite. Juvenal recebeu-os emocionado, especialmente ao ver Antônio depois de tantas décadas. Após as saudações iniciais, o velho peão foi até um baú antigo no canto da sala e retirou um pacote embrulhado em couro desgastado. Seu pai me entregou isto uma semana antes de falecer, explicou ele, entregando o pacote a Antônio. Pediu que eu guardasse para o dia em que você voltasse, mesmo que ele não estivesse mais aqui para ver. Com mãos trêmulas, Antônio desfez o embrulho, revelando um velho diário e um relógio de bolso de prata. O diário de nosso pai, murmurou Dona Teresa, reconhecendo o objeto. E o relógio que pertenceu ao vovô. Ele sempre disse: "Que seria seu um dia, Antônio?" Antônio segurou o relógio contra o peito, incapaz de conter as lágrimas. Com dificuldade devido à sua condição, ele abriu o diário e uma folha solta caiu no chão. Rafael pegou-a e entregou ao idoso, que a leu em silêncio antes de passá-la à irmã. Era uma carta escrita pelo pai deles, datada de poucos dias antes de sua partida. Nela, ele expressava seu arrependimento por não ter conseguido manter os filhos unidos e seu desejo de que um dia pudessem superar suas diferenças. A carta terminava com um pedido. Quando lerem isto, estejam juntos novamente. A família Mendonça sempre foi mais forte e unida, como os galhos do ipê amarelo que dá nome ao nosso rancho. Ele sabia que brigaríamos por causa da herança, disse Dona Teresa, enxugando as lágrimas. Tentou nos prevenir, mas éramos jovens e teimosos demais para ouvir. Vai-te, Teresa, começou Antônio, lutando com as palavras. Todos esses anos, carreguei arrependimento. Voltei para pedir perdão, antes que fosse tarde. Dona Teresa pegou as mãos do irmão entre as suas. É por isso que voltou, justamente agora, depois de tanto tempo. Antônio assentiu lentamente. Médicos, diagnóstico não é bom. Meses, talvez. Queria fazer as pazes. Morrer em paz. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos absorviam a revelação. Foi Rafael quem finalmente falou. Seu Antônio, o AVC que o senhor sofreu foi grave, mas não terminal. Com o tratamento adequado e fisioterapia, poderá recuperar grande parte de suas funções. O que Rafael está dizendo, continuou Dona Teresa, apertando as mãos do irmão, é que você não vai partir tão cedo, Antônio Mendonça. Teremos tempo. Tempo para recuperar todos esses anos perdidos. Juvenal, que observava a cena emocionado, acrescentou, e tenho certeza que Valente estaria orgulhoso de ambos. Naquela tarde, antes de retornarem ao hospital, eles fizeram uma parada no sítio onde Guerreiro estava hospedado. Quando o cavalo viu Antônio saindo do carro com a ajuda de Rafael, ele trotou imediatamente até a cerca, relinchando suavemente. Com passos lentos e apoiado em uma bengala, Antônio aproximou-se do animal, estendendo a mão trêmula para tocar seu focinho. Obrigado, sussurrou ele, enquanto o cavalo baixava a cabeça, permitindo o toque. Você é filho de Valente, mesmo espírito. Guerreiro relinchou novamente como se respondesse, e todos os presentes sentiram que testemunhavam algo que ia além da compreensão humana. Um laço que atravessava gerações, tanto de homens quanto de animais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 semanas depois, Antônio recebeu alta do hospital. Sua recuperação ainda exigiria meses de fisioterapia e acompanhamento médico regular. Mas os médicos estavam otimistas quanto ao seu prognóstico.
A única condição para sua liberação era que tivesse acompanhamento constante, algo que Dona Teresa prontamente se dispôs a oferecer. O retorno ao rancho IP Amarelo foi um momento carregado de emoção. Rafael, que havia se tornado um amigo próximo da família, insistiu em levá-los pessoalmente, usando seu dia de folga para isso. Mariana também quis participar, ajudando a organizar o transporte de Guerreiro de volta ao rancho. Quando o carro entrou pela estrada de terra, que levava à propriedade, viram algo surpreendente. Vizinhos e conhecidos antigos haviam se reunido para dar as boas-vindas. Uma faixa improvisada pendurada na entrada dizia: "Bem-vindo de volta, Antônio." "Eu não entendo", murmurou Antônio, visivelmente emocionado. "Como souberam?" "A notícia de que você voltou após 40 anos se espalhou rápido", explicou Dona Teresa sorrindo. "E depois que a história de como Guerreiro salvou sua vida saiu no jornal local, bem, digamos que você se tornou uma pequena celebridade. Entre os presentes estava Juvenal, que coordenara toda a recepção, e vários antigos amigos que Antônio não via há décadas. Muitos haviam trazido pratos de comida típica e garrafas de licor caseiro para celebrar a ocasião. Mas a maior surpresa veio quando um homem de meia-idade se aproximou timidamente do carro, olhando fixamente para Antônio. "Tio Antônio?" perguntou ele hesitante. "Sou eu, Augusto, filho da sua irmã Marta." Antônio olhou confuso para o homem, depois para Teresa. "Marta teve um filho?" perguntou a voz embargada pela emoção e pela surpresa. Teresa assentiu, seus olhos marejados. "Marta nos deixou há 5 anos, Antônio. Augusto é seu único sobrinho. Tentei localizar você na época, mas não consegui." Augusto estendeu a mão para o tio, mas logo mudou de ideia e o abraçou cuidadosamente. "Mamãe sempre falava de você", disse ele. Guardou todas as poucas cartas que enviou nos primeiros anos depois que partiu. A revelação de que havia um sobrinho que nunca conhecera abalou profundamente Antônio. Ali estava um pedaço de sua família, um elo com a irmã mais nova que não veria novamente. O homem parecia ter traços tanto de Marta quanto do próprio Antônio, especialmente no sorriso. A celebração improvisada estendeu-se pela tarde, com histórias sendo compartilhadas na varanda da casa. Antônio, ainda fraco, mas determinado a participar, absorvia cada detalhe, cada pedaço dos 40 anos que perdera. Em um momento, Augusto aproximou-se de Rafael, que observava a interação familiar com um sorriso no rosto. "Obrigado por tudo que fez por meu tio", disse o sobrinho de Antônio. "Tia Teresa me contou como você foi, além de suas obrigações, para ajudá-los." "Apenas fiz meu trabalho", respondeu Rafael modestamente. "Foi Guerreiro o verdadeiro herói desta história." Como que, para confirmar suas palavras, um relincho alto atraiu a atenção de todos. Guerreiro havia acabado de chegar, transportado no trailer de um dos vizinhos. O cavalo parecia ansioso para deixar o confinamento, e assim que foi liberado, trotou diretamente para Antônio, que estava sentado em uma cadeira de rodas na varanda. Um silêncio respeitoso caiu sobre a reunião enquanto observavam o animal aproximar-se do idoso e baixar a cabeça, como se oferecesse uma saudação formal. Antônio, com a mão ainda trêmula, acariciou o focinho do cavalo. "Este animal", começou Juvenal quebrando o silêncio, "é a prova viva de que algumas conexões vão além da nossa compreensão. Valente esperava seu retorno, Antônio, e Guerreiro completou essa missão. Quando a noite começou a cair e os visitantes foram partindo, Augusto surpreendeu a todos com um anúncio. "Tio Antônio, tia Teresa, eu gostaria de passar algum tempo aqui no rancho, se vocês permitirem. Sou professor na cidade, mas estamos em recesso escolar e... Bem, gostaria de conhecer melhor a parte da minha família que nunca tive chance de conhecer." O pedido foi recebido com entusiasmo, especialmente por Dona Teresa, que via naquele arranjo uma oportunidade perfeita para ter ajuda com os cuidados do irmão. Quando Rafael e Mariana se preparavam para partir, Dona Teresa insistiu em acompanhá-los até o carro. "Vocês transformaram uma tragédia em um recomeço", disse ela, segurando as mãos de ambos. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, Dona Teresa", respondeu Mariana, abraçando a idosa. "Ficaremos de olho em vocês, prometo."
Rafael, por sua vez, tinha algo importante para dizer. Dona Teresa gostaria de visitá-los periodicamente, se não se importar. Para acompanhar a recuperação de seu Antônio, claro, mas também... Ele hesitou brevemente, porque me sinto conectado a esta história de alguma forma. A idosa sorriu, compreendendo o que não estava sendo dito. Nossa porta estará sempre aberta para você, Rafael, e tenho certeza que Guerreiro também ficará feliz com suas visitas. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina estabeleceu-se no Rancho IP Amarelo. Augusto prolongou sua estadia, descobrindo um amor inesperado pela vida no campo. Ele ajudava nos cuidados com o tio e nos afazeres do rancho, mostrando-se tão habilidoso com os animais quanto sua tia. Antônio fazia progressos constantes em sua recuperação. Sua fala melhorava gradualmente e ele já conseguia dar pequenos passos com auxílio de uma bengala. Todas as manhãs, insistia em ser levado até o estábulo para visitar Guerreiro, formando um vínculo cada vez mais profundo com o animal. Rafael cumpria sua promessa, visitando o rancho regularmente. Em uma dessas visitas, cerca de 2 meses após o incidente na rodovia, encontrou Antônio sentado sozinho na varanda, observando o pôr do sol. "Boa tarde, seu Antônio", saudou ele, sentando-se na cadeira ao lado. "Como está se sentindo?" "Hoje? Melhor", respondeu o idoso, sua fala já mais clara. "Cada dia um pouco melhor." Eles observaram o horizonte em silêncio por alguns momentos, até que Antônio falou novamente. "Sabe, Rafael, passei 40 anos fugindo do meu passado. Convenci-me de que era tarde demais para voltar, que Teresa nunca me perdoaria. Desperdicei décadas por orgulho e medo." Ele fez uma pausa, respirando profundamente. "Quando recebi o diagnóstico de câncer terminal há 6 meses, vi como havia sido tolo. Percebi que preferia morrer tendo tentado reconstruir os laços com minha irmã do que partir deste mundo como um covarde." Rafael assentiu, compreendendo a profundidade da confissão. "E agora o senhor tem uma segunda chance, não apenas com Dona Teresa, mas com a vida." "Sim", concordou Antônio, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. "E tudo graças a um cavalo teimoso que decidiu parar uma ambulância." Naquele momento, Dona Teresa e Augusto saíram da casa, trazendo uma bandeja com café e bolo de milho recém-saído do forno. Atrás deles, como uma sombra fiel, vinha Guerreiro, que agora tinha o privilégio de circular livremente pelo terreiro. "Olha quem decidiu nos acompanhar para o café", riu Dona Teresa, indicando o cavalo que parou a uma distância respeitosa, mas claramente interessado na reunião. "Ele nunca foi de perder um evento social", brincou Augusto, que desenvolvera grande afeição pelo animal. Enquanto compartilhavam aquele momento simples, mas profundamente significativo, Rafael não pôde deixar de refletir sobre as estranhas reviravoltas do destino. Uma emergência médica, um cavalo determinado, uma família separada por décadas. Tudo convergindo naquele rancho humilde no interior do Mato Grosso do Sul. E no centro de tudo estava Guerreiro, o extraordinário cavalo marrom que parara. Uma ambulância na rodovia, não por acaso ou instinto animal básico, mas por uma compreensão quase sobrenatural do que precisava ser feito para salvar não apenas a vida de um homem, mas toda uma família. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados que lembravam a cor do ipê amarelo que dava nome ao rancho. E como aquela árvore que floresce mesmo nas condições mais adversas, a família Mendonça também renascia, suas raízes antigas encontrando novo vigor no solo reconciliado do perdão. Nos meses que se seguiram, o rancho IP Amarelo passou por uma gradual transformação. Com a ajuda de Augusto, que decidiu tirar uma licença prolongada de seu trabalho como professor, a propriedade ganhou novas cercas. O celeiro foi reformado e 2 piquetes adicionais foram construídos para os cavalos. A história de Guerreiro e sua extraordinária intervenção para salvar Antônio havia se espalhado além dos limites de Campo Verde, atraindo a atenção de criadores e admiradores de cavalos da região. Muitos vinham apenas para conhecer o famoso animal que parara, uma ambulância na rodovia, e de alguma forma sabia que seu dono precisava de socorro médico urgente. Um desses visitantes, um renomado criador de cavalos de dourados,
Ficou tão impressionado com a inteligência e o porte de Guerreiro que ofereceu uma soma considerável para utilizá-lo como reprodutor. Dona Teresa recusou educadamente. Guerreiro não está à venda nem seus serviços, explicou ela firmemente. Ele é parte da nossa família. No entanto, a visita não foi em vão. O criador, impressionado com a qualidade dos poucos cavalos que Dona Teresa ainda mantinha, propôs uma parceria para revitalizar o pequeno criatório do Rancho IP Amarelo, oferecendo acesso às suas éguas de linhagem e suporte técnico em troca de uma participação nos potros nascidos. A proposta veio em boa hora. A propriedade, que lutava financeiramente há anos devido às secas e à idade avançada de Dona Teresa, poderia finalmente prosperar novamente. Após uma longa conversa familiar, incluindo Antônio e Augusto, a parceria foi acordada com uma condição especial. Guerreiro permaneceria exclusivamente como garanhão da família, apenas para as éguas do próprio rancho. Alguns cavalos não devem ser comercializados, explicou Dona Teresa ao criador. Eles têm um propósito maior. Rafael, que continuava visitando o rancho regularmente, testemunhava essas mudanças com satisfação. Em uma tarde particularmente agradável de domingo, ele chegou para encontrar uma pequena festa acontecendo na propriedade. Balões coloridos decoravam a varanda, e uma mesa longa havia sido posta sob a sombra generosa de uma mangueira centenária. Chegou bem na hora, exclamou Augusto vindo recebê-lo. Estamos celebrando o aniversário de tio Antônio. 81 anos hoje. Rafael olhou surpreso para o idoso, que conversava animadamente com alguns vizinhos. Usando apenas uma bengala para apoio, Antônio parecia uma pessoa completamente diferente daquele homem frágil que fora encontrado caído na sala 6 meses antes. Seu Antônio está irreconhecível, comentou Rafael, maravilhado com a transformação. A recuperação dele superou todas as expectativas médicas. Os médicos dizem que é um milagre, respondeu Augusto. O câncer que ele tinha parece ter parado de progredir, e a recuperação do AVC foi melhor do que qualquer um esperava. Tia Teresa diz que é porque finalmente ele encontrou paz. Enquanto Rafael se juntava à celebração, notou Dona Teresa, um pouco afastada, próxima ao cercado onde Guerreiro pastava tranquilamente. Aproximou-se dela oferecendo um copo de suco que trazia consigo. Parece pensativa, Dona Teresa, observou ele gentilmente. A idosa sorriu, aceitando o suco. Apenas refletindo sobre como a vida dá voltas, meu filho. Há 6 meses, eu era uma velha solitária, amargando ressentimentos antigos, com um rancho em decadência e apenas meus cavalos como companhia. Hoje, ela fez um gesto abrangente indicando a propriedade revitalizada, a festa alegre, seu irmão sorrindo cercado por pessoas que o amavam. Hoje tenho meu irmão de volta, um sobrinho maravilhoso. O rancho prosperando novamente. E tudo graças a este teimoso aqui. Ela acariciou o pescoço de Guerreiro, que se aproximara da cerca ao notar sua presença. Guerreiro apenas. Fez o que seu coração mandou, respondeu Rafael. Ele enxergou o que estava além das aparências e dos ressentimentos humanos. Sabe o que Antônio me disse ontem? Continuou Dona Teresa, seus olhos fixos no cavalo, que nas noites antes de sofrer o AVC, sonhava repetidamente com Valente. No sonho, o cavalo o levava de volta ao rancho, sempre pelo mesmo caminho. Quando finalmente decidiu vir me procurar, seguiu exatamente o caminho que viu nos sonhos. Rafael assentiu, sem conseguir encontrar palavras adequadas para expressar o que sentia diante daquela história extraordinária. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia, não é mesmo? Sorriu Dona Teresa, citando o velho Shakespeare que aprendera com seu pai. Nesse momento, foram interrompidos por Mariana, que chegava um pouco atrasada para a celebração. Desculpem o atraso, exclamou ela, aproximando-se com um pacote nas mãos. O plantão acabou se estendendo e ainda tive que passar em casa para pegar o presente. Eles se juntaram novamente ao grupo principal, onde Mariana entregou seu presente a Antônio, um álbum feito artesanalmente, contendo recortes do jornal local sobre a incrível história do cavalo que parara uma ambulância, junto com fotografias que ela tirara durante as visitas ao rancho.
Para que o senhor nunca se esqueça de como essa nova fase de sua vida começou, explicou ela, enquanto Antônio folheava emocionado o álbum. Como poderia esquecer? Respondeu ele, sua voz embargada. Tenho lembretes diários. Ele apontou para Guerreiro, que agora observava a festa de longe, como um guardião silencioso do momento. Após o bolo e os parabéns, quando a celebração começava a acalmar, Antônio pediu um momento de atenção de todos. Gostaria de fazer um anúncio, disse ele, sua voz mais firme do que havia estado em meses. Como vocês sabem, quando voltei para o rancho IP Amarelo 6 meses atrás, estava preparado para encontrar meu fim. Havia feito as pazes com isso, aceitado o diagnóstico terminal, e queria apenas reconciliar-me com minha irmã antes de partir. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para Dona Teresa. Mas a vida tinha outros planos, ou talvez, deveria dizer, Guerreiro tinha outros planos. Uma risada suave percorreu o grupo, todos agora familiarizados com o papel extraordinário que o cavalo desempenhara na história familiar. Esta semana recebi os resultados dos últimos exames, continuou Antônio. O câncer que estava avançando rapidamente entrou em remissão. Os médicos não conseguem explicar, dizem que é extremamente raro, mas sua voz falhou brevemente. Estou curado. Exclamações de alegria e alguns aplausos explodiram no grupo. Dona Teresa, que já havia sido informada antes, ainda assim tinha lágrimas nos olhos. Então, prosseguiu Antônio quando o silêncio retornou, decidi que vou ficar, permanentemente. Teresa e eu vamos reerguer o rancho IP Amarelo juntos, com a ajuda de Augusto, claro. Novos aplausos e congratulações seguiram-se com vizinhos e amigos expressando sua alegria pela notícia. Rafael e Mariana trocaram olhares emocionados, testemunhas privilegiadas de uma história que começara com uma emergência médica inusitada e transformara-se em um relato de renovação e esperança. Quando a festa finalmente terminou e os convidados começaram a se despedir, Rafael encontrou um momento para conversar novamente com Antônio. Seu Antônio, sua recuperação é realmente incrível, comentou ele. Mas me diga, o senhor, realmente acredita que Guerreiro sabia o que estava fazendo naquele dia na rodovia? O idoso refletiu por um momento antes de responder. Rafael, passei minha vida inteira na cidade, afastado da natureza, cercado por concreto e lógica. Neguei minhas raízes, tentei me convencer de que o mundo rural era simples e supersticioso. Ele olhou para Guerreiro, que pastava tranquilamente sob o céu estrelado. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas pela ciência ou pela razão. Acredito que Guerreiro não apenas sabia o que fazia. Acredito que ele cumpria uma promessa feita por seu pai, Valente, há 40 anos. Rafael assentiu, não necessariamente concordando, mas respeitando a convicção do idoso. O importante é que o senhor está aqui agora, recuperando-se e reconstruindo sua vida, disse ele finalmente. Sim, sorriu Antônio, e pretendo aproveitar cada dia desta segunda chance, querido ouvinte. Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 1 ano se passou desde o dia em que Guerreiro parara. Ambulância na rodovia MT-741. O rancho IP Amarelo havia florescido sob os cuidados conjuntos de Teresa, Antônio e Augusto. A parceria com o criador de dourados provara-se lucrativa e o número de cavalos na propriedade havia triplicado. No aniversário exato do incidente, a família organizou uma pequena cerimônia. Não uma festa, mas um momento de reflexão e gratidão. Rafael e Mariana foram convidados especiais, assim como Juvenal e alguns vizinhos próximos que haviam testemunhado a transformação da propriedade e da família. No centro do terreiro, sob um ipê amarelo em plena floração, Dona Teresa havia mandado construir um pequeno memorial, uma placa de madeira entalhada com a imagem de um cavalo, sob a qual se lia: em homenagem a Guerreiro e Valente, lealdade que transcende gerações. Guerreiro, agora com 7 anos, estava mais majestoso do que nunca. Seu pelo marrom brilhava sob o sol do entardecer, enquanto ele pastava calmamente próximo ao grupo reunido. De vez em quando erguia a cabeça,
como se estivesse atento à cerimônia que acontecia em sua homenagem. Gostaria de propor um brinde, disse Antônio, erguendo seu copo. Todos o acompanharam, inclusive Rafael, que havia sido promovido a coordenador das equipes de emergência do Hospital de Campo Verde. A família Mendonça, finalmente reunida, aos novos amigos que se tornaram parte dessa família, e aos cavalos extraordinários que nos ensinaram o verdadeiro significado de lealdade e perdão. Após o brinde, Dona Teresa aproximou-se de Rafael e Mariana, que observavam Guerreiro interagindo, gentilmente com algumas crianças do lugar. Vocês sabem que são sempre bem-vindos aqui, disse ela segurando as mãos de ambos. Esta casa também é de vocês. Obrigada, Dona Teresa, respondeu Mariana emocionada. Nunca vou esquecer aquela tarde na rodovia. Mudou minha visão sobre muitas coisas. Rafael, que recentemente havia comprado uma pequena chácara vizinha ao Rancho IP Amarelo, assentiu. Também nunca esquecerei. Foi o dia em que aprendi que algumas conexões vão além de nossa compreensão e que nunca devemos subestimar a sabedoria dos animais. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados que faziam eco às flores do ipê, todos contemplavam em silêncio o milagre que havia ocorrido naquele pedaço de terra. Uma família reconstruída, um rancho revitalizado, um cavalo que, por um ato de extraordinária percepção, alterara o curso de muitas vidas. E no centro de tudo estava Guerreiro, o extraordinário cavalo marrom que parara uma ambulância na rodovia. Não por acaso ou mero instinto, mas por uma compreensão que transcendia a natureza animal, a compreensão de que, às vezes, o destino precisa de um empurrão para seguir seu curso correto. Naquela noite, quando todos já haviam partido, e apenas a família permanecia na varanda, observando as primeiras estrelas surgirem no céu, Dona Teresa compartilhou uma notícia que guardara para este momento especial. Lembram-se da lua, a égua baia que adquirimos no início do ano? Perguntou ela, um sorriso misterioso nos lábios. Claro, respondeu Augusto, uma das melhores linhagens da região. Por quê? Bem, ela está prenhe, de Guerreiro. Antônio e Augusto olharam surpresos para a idosa, que continuou. O veterinário confirmou ontem. Será o primeiro filho de Guerreiro nascido no rancho. O primeiro de uma nova geração. Uma nova geração, repetiu Antônio pensativamente. Um novo começo. Naquela mesma noite, em seu quarto, Antônio retirou de uma gaveta o velho diário de seu pai, que Juvenal lhe entregara 1 ano antes. Havia estado lendo-o aos poucos, absorvendo a sabedoria do homem que mal tivera tempo de conhecer antes que os ressentimentos da juventude o afastassem. Na última página, uma anotação que ainda não havia lido chamou sua atenção. Era datada de 1 semana antes da partida de seu pai, escrita com a caligrafia já trêmula da idade avançada. Os cavalos sabem, sempre souberam. Valente me mostrou hoje o caminho para o Riacho Novo quando todos pensavam que a seca havia secado todas as fontes. Teresa entende isso. Antônio um dia entenderá também. Espero que não seja tarde demais quando isso acontecer. Antônio fechou o diário, uma lágrima solitária descendo por seu rosto enrugado. Não havia sido tarde demais, afinal. Graças a um cavalo teimoso, que decidira parar uma ambulância em uma tarde quente na rodovia MT-741. Do lado de fora, sob o céu estrelado do Mato Grosso do Sul, Guerreiro ergueu a cabeça, como se sentisse os pensamentos do homem. Relinchou suavemente para a noite, um som que parecia carregar a sabedoria antiga de sua linhagem, uma sabedoria que continuaria agora através de seu próprio filho que ainda estava por vir. E assim, a vida continuava no Rancho IP Amarelo, com suas histórias entrelaçadas de pessoas e animais, perdão e recomeço, e o extraordinário poder de conexões que transcendem nosso entendimento. Nas semanas que se seguiram à celebração do aniversário do incidente, a rotina no Rancho IP Amarelo seguiu seu curso tranquilo. A gravidez de Lua, a égua baia, progredia bem, para a alegria de toda a família. Dona Teresa, especialmente, acompanhava com carinho cada fase da gestação, passando horas no estábulo, apenas conversando com a futura mãe. Ela será a primeira de uma nova linhagem, explicava a idosa para Rafael, que viera jantar no rancho em um domingo.
Os filhos de Guerreiro carregarão adiante o legado de Valente. Rafael sorria, admirando o brilho nos olhos da senhora. Em poucos meses, Dona Teresa havia se transformado de uma idosa solitária e amargurada em uma mulher enérgica e sonhadora, fazendo planos para um futuro que antes parecia não existir. Antônio, por sua vez, dedicava-se à administração do rancho com um vigor surpreendente para alguém de sua idade. Sua experiência como comerciante na cidade provou-se valiosa para modernizar aspectos do negócio que Dona Teresa havia negligenciado por anos. Estamos pensando em abrir o rancho para visitação, contou ele a Rafael durante o jantar. Não um turismo convencional, mas algo educativo. Queremos compartilhar a história de Guerreiro com mais pessoas, especialmente crianças. É uma excelente ideia, concordou Rafael. A história de vocês é inspiradora. Augusto, que havia decidido permanecer definitivamente no rancho, transformando um dos galpões em uma pequena escola rural para crianças da região, acrescentou: já recebemos visitas de algumas escolas. As crianças ficam fascinadas com Guerreiro. Elas o tratam quase como uma criatura mágica. E de certa forma ele é, sorriu Dona Teresa. Todos os grandes cavalos têm algo de mágico. A conversa foi interrompida por um som vindo do quintal. Guerreiro relinchava insistentemente, algo incomum àquela hora da noite. O que será que deu nele? Perguntou Augusto, levantando-se para verificar. Todos seguiram para a varanda, onde encontraram o cavalo agitado, trotando inquieto de um lado para outro, ocasionalmente olhando na direção dos estábulos. Algo está errado, murmurou Dona Teresa, conhecendo bem o comportamento de seu animal. Rafael, lembrando-se imediatamente do dia em que o cavalo parara a ambulância, não hesitou. Vamos verificar os estábulos. Ao chegarem lá, descobriram o motivo da agitação. Lua estava em trabalho de parto, muito antes do previsto. É cedo demais, exclamou Dona Teresa, alarmada. Ela não deveria parir por pelo menos mais 6 semanas. Rafael, que tinha experiência limitada com animais de grande porte, mas amplo conhecimento médico, examinou rapidamente a situação. Precisamos chamar um veterinário imediatamente, concluiu. Este parto está complicado. Antônio já estava ao telefone, mas a notícia não era boa. O Dr. Paulo está atendendo uma emergência em uma fazenda a 2 horas daqui. Não conseguirá chegar a tempo. E o veterinário de Dourados? Perguntou Augusto, tentando manter a calma. Não atende o telefone, respondeu Antônio, sua preocupação evidente. Enquanto discutiam o que fazer, Guerreiro irrompeu no estábulo, empurrando a porta com força surpreendente. Normalmente, os garanhões eram mantidos afastados durante o parto, mas ninguém conseguiu impedir sua entrada. Para espanto de todos, ele não demonstrou agressividade nem agitação excessiva. Aproximou-se calmamente de Lua, tocando-a gentilmente com o focinho, como se a tranquilizasse. Nunca vi algo assim, murmurou Dona Teresa. Normalmente, os garanhões não se interessam pelo parto. Rafael, fazendo uso de seu conhecimento médico e do bom senso, assumiu o controle da situação. Não temos muito tempo. Vou precisar da ajuda de todos. Augusto, preciso de água quente e toalhas limpas. Dona Teresa, a senhora conhece melhor os cavalos. Como podemos ajudar Lua? A idosa, momentaneamente paralisada pela preocupação, recuperou a compostura. Precisamos acalmá-la primeiro. Ela está muito assustada. Curiosamente, a presença de Guerreiro parecia estar fazendo exatamente isso. O garanhão permanecia ao lado da égua, ocasionalmente relinchando suavemente, como se a encorajasse. As horas que se seguiram foram intensas. Rafael, guiado pelas instruções de Dona Teresa e usando seu conhecimento médico para improvisar, ajudou no parto difícil. Augusto e Antônio davam suporte, enquanto o Guerreiro permanecia surpreendentemente calmo, nunca saindo do lado de Lua. Finalmente, nas primeiras horas da madrugada, nasceu um pequeno potro, frágil e prematuro, mas vivo. Sua pelagem era de um tom dourado incomum, quase da cor do ipê que dava nome ao rancho. É um milagre, sussurrou Dona Teresa, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, enquanto observava o recém-nascido tentar se levantar nas pernas trêmulas. Com esta idade, as chances eram mínimas. Rafael, exausto, mas satisfeito, notou algo extraordinário.
Guerreiro havia se deitado ao lado de Lua e do filhote, formando uma barreira protetora com seu corpo, mantendo-os aquecidos. Nunca vi um garanhão se comportar assim, comentou Augusto, maravilhado. Guerreiro não é um cavalo comum, respondeu Dona Teresa simplesmente. Nunca foi. Quando o sol nasceu, encontrou a improvável família ainda no estábulo. O pequeno potro dourado havia conseguido ficar de pé e já mamava, um sinal extremamente positivo para um prematuro. O veterinário, que finalmente conseguira chegar, estava impressionado com a vitalidade do filhote. Considerando as circunstâncias, ele está surpreendentemente bem, diagnosticou o Dr. Paulo após um exame detalhado. Mas precisaremos monitorá-lo de perto nas próximas semanas. Que nome daremos a ele? Perguntou Augusto, observando o pequeno animal que, mesmo recém-nascido, já demonstrava uma curiosidade e vivacidade incomuns. Dona Teresa olhou para Antônio, depois para Rafael e, finalmente, para Guerreiro, que continuava sua vigilância protetora sobre o filhote. Milagre, disse ela simplesmente. Seu nome será Milagre. Rafael, que havia permanecido a noite toda no rancho para ajudar com o parto, sorriu ao ouvir o nome. Muito apropriado, comentou. Este rancho parece especializado em milagres. Nem todos os milagres são inexplicáveis, Rafael, respondeu Dona Teresa, com a sabedoria que os anos lhe haviam concedido. Alguns são apenas o resultado de amor, determinação e, talvez, um pouco de ajuda de cavalos extraordinários. Nas semanas que se seguiram, Milagre tornou-se o centro das atenções no rancho IP Amarelo. Apesar de seu nascimento prematuro, o potro crescia forte e saudável, para alívio de todos. Sua pelagem dourada, incomum tanto para o pai quanto para a mãe, brilhava ao sol como as flores do ipê, tornando-o facilmente reconhecível mesmo à distância. O que mais surpreendia a todos, no entanto, era seu comportamento. Mesmo tão jovem, Milagre demonstrava uma inteligência e percepção que lembravam Guerreiro e, segundo as histórias de Dona Teresa, o lendário Valente. É como se ele tivesse nascido com uma sabedoria antiga, comentou Augusto certa tarde, observando o potro que, com apenas 1 mês de vida, já seguia comandos simples e demonstrava uma extraordinária empatia com humanos. A notícia do nascimento milagroso espalhou-se rapidamente pela região, assim como havia ocorrido com a história de Guerreiro e a ambulância. Visitantes começaram a aparecer no rancho, interessados em conhecer o potro dourado que sobrevivera contra todas as probabilidades. Entre os visitantes mais frequentes estavam Rafael e Mariana, que haviam se aproximado ainda mais da família Mendonça após o episódio do parto. Rafael, especialmente, sentia-se conectado ao pequeno Milagre, tendo ajudado em seu nascimento. Em uma tarde particularmente agradável, quase 3 meses após o nascimento do potro, Rafael chegou ao rancho para encontrar Dona Teresa sentada na varanda, um álbum de fotografias antigo em seu colo. Olá, Dona Teresa, saudou ele, sentando-se ao seu lado. Recordando memórias, a idosa sorriu mostrando-lhe uma fotografia amarelada pelo tempo, um magnífico cavalo dourado parado majestosamente sob um ipê em flor. Este era Sol, o pai de Valente, explicou ela. Pertenceu ao meu avô. Dizem que foi o melhor cavalo que esta região já viu. Rafael observou a fotografia com interesse. A semelhança com Milagre era impressionante, apesar das gerações que os separavam. A pelagem dourada, murmurou ele, igual à de Milagre. Exatamente, concordou Dona Teresa. É uma característica que aparece raramente na linhagem, pulando várias gerações. Meu avô dizia que um cavalo dourado nasce apenas quando a família precisa de um guardião especial. Ela fechou o álbum gentilmente, seus olhos perdidos nas lembranças. Sol salvou meu avô durante uma tempestade terrível, encontrando o caminho de volta ao rancho quando todos os outros sentidos haviam falhado. Valente trouxe Antônio de volta para casa através dos sonhos, depois de 40 anos. Guerreiro parou uma ambulância na rodovia e ajudou a reunir sua família, completou Rafael sorrindo. E agora temos Milagre, concluiu Dona Teresa. Nascido quando mais precisávamos de esperança para o futuro. Naquele momento, como que, para confirmar as palavras da idosa,
Milagre apareceu trotando pelo terreiro, seguido de perto por Guerreiro. O potro, já demonstrando o porte elegante que caracterizava sua linhagem, parou diante da varanda e olhou diretamente para Rafael, seus olhos inteligentes parecendo reconhecer o homem que ajudara em seu nascimento. Ele gosta de você, observou Dona Teresa. Cavalos como estes escolhem as pessoas com quem estabelecem conexões especiais. Rafael, que nunca havia sido particularmente ligado a animais antes dos eventos no rancho IP Amarelo, estendeu a mão e tocou gentilmente o focinho do potro dourado. A sensação é mútua, Dona Teresa. Este rancho e seus extraordinários habitantes mudaram minha vida também. E de fato haviam mudado. Rafael, o paramédico sempre pragmático e cético, encontrara no rancho IP Amarelo algo que não sabia que procurava. Uma conexão com algo maior que si mesmo. Uma compreensão de que nem tudo no mundo podia ser explicado pela ciência ou pela lógica. Ao entardecer, quando estava prestes a partir, Rafael foi surpreendido por Antônio, que o chamou para um canto reservado do terreiro. Rafael, começou o idoso, agora completamente recuperado do AVC, apenas uma leve assimetria no rosto lembrando o ocorrido. Há algo que quero lhe mostrar. Ele conduziu Rafael até um pequeno galpão nos fundos da propriedade, um lugar que o paramédico nunca havia visitado antes. Dentro, para sua surpresa, encontrava-se uma motocicleta antiga, cuidadosamente preservada. Esta moto pertenceu ao meu pai, explicou Antônio. Foi com ela que percorri o Brasil depois que deixei o rancho, há mais de 40 anos. Guardei-a todos estes anos, incapaz de me desfazer desta última conexão com minhas raízes. Rafael observou o veículo com admiração. Apesar da idade, a motocicleta estava em excelente estado, obviamente bem cuidada ao longo das décadas. É linda, seu Antônio. Mas por que está me mostrando isso? O idoso colocou uma mão no ombro de Rafael. Porque quero que seja sua. Rafael olhou para ele com espanto. O quê? Não posso aceitar algo assim, seu Antônio. É uma lembrança de família, tem valor sentimental. Exatamente por isso, quero que fique com ela, interrompeu Antônio gentilmente. Você se tornou parte desta família, Rafael. Foi você quem me trouxe de volta à vida naquele dia, você quem ajudou o Milagre a vir ao mundo. Esta motocicleta merece continuar sua jornada com alguém que entende o valor de conexões que vão além do sangue. Rafael, profundamente tocado pelo gesto, não sabia o que dizer. A motocicleta representava não apenas um presente valioso, mas um símbolo de aceitação e gratidão. Não sei se mereço. Não se trata de merecer, sorriu Antônio. Trata-se de reconhecer os laços que o destino tece, às vezes da maneira mais inesperada. Além disso, acrescentou com um brilho travesso nos olhos, acho que Milagre aprovaria. Ele parece ter escolhido você como seu humano especial. Naquela noite, ao retornar para sua chácara vizinha, Rafael refletia sobre as reviravoltas extraordinárias que haviam ocorrido em sua vida desde aquela tarde na rodovia MT-741. Uma ambulância parada por um cavalo determinado. Uma família reunida após décadas de separação. Um potro dourado nascido prematuramente, sobrevivendo contra todas as probabilidades. E no centro de tudo, o elemento mais improvável. Cavalos que pareciam entender o mundo de maneiras que os humanos apenas começavam a compreender. Cavalos que, através de gerações, mantinham uma lealdade e sabedoria que transcendiam explicações convencionais. Ao adormecer, Rafael sonhou com estradas abertas e possibilidades infinitas, cavalgando ao lado de um magnífico cavalo dourado, sob um céu pintado com a mesma cor das flores do IP amarelo. Um sonho de liberdade, conexão e o tipo de sabedoria que apenas o coração, não a mente, podia verdadeiramente compreender. Os meses que se seguiram trouxeram muitas mudanças positivas para o rancho IP amarelo e seus habitantes. O pequeno Milagre crescia rápido e forte, superando todas as preocupações iniciais sobre sua prematuridade. À medida que completava seu primeiro ano de vida, já dava sinais de que seria um cavalo excepcional, com porte e inteligência reminiscentes de seus ilustres ancestrais. Rafael, agora um visitante quase diário no rancho,
havia desenvolvido um vínculo especial com o jovem cavalo dourado. Nos fins de semana, podia-se vê-lo chegando na motocicleta que ganhara de Antônio, às vezes com Mariana na garupa, sempre recebido pelos relinchos entusiasmados de Milagre. O projeto de Augusto para a escola rural ganhara corpo, com uma pequena estrutura agora funcionando em tempo integral, recebendo crianças de fazendas e sítios vizinhos. Como parte do currículo, os alunos tinham aulas sobre cuidados com animais e natureza, usando os cavalos do rancho como professores práticos. Milagre, com seu temperamento gentil e sua pelagem dourada distintiva, era o favorito das crianças. Dona Teresa, celebrando seus 75 anos com uma vitalidade renovada, dedicava-se a registrar as histórias da família e dos extraordinários cavalos que haviam moldado seu destino. Com a ajuda de uma jovem professora de literatura da escola de Augusto, começara a escrever um livro sobre essas experiências. As pessoas precisam saber que há mais no mundo do que aquilo que podemos explicar, dizia ela. Nossas histórias não podem se perder. Antônio, completamente recuperado e com o câncer em remissão permanente, para contínuo espanto dos médicos, assumira a administração financeira do rancho e iniciara um projeto para transformar parte da propriedade em um centro de ecoterapia, usando a extraordinária empatia dos cavalos da linhagem de guerreiro para ajudar crianças com necessidades especiais. Foi durante uma tarde tranquila de domingo, quase 2 anos após o incidente na rodovia, que Rafael chegou ao rancho com uma notícia importante. Fui convidado para coordenar um novo programa de atendimento rural de emergência, anunciou ele durante o almoço familiar, do qual agora participava regularmente. Usaremos motos e veículos off-road para chegar a lugares onde as ambulâncias convencionais têm dificuldade de acesso. Isso é maravilhoso, Rafael, exclamou Dona Teresa. Tantas áreas rurais precisam desse tipo de serviço. Antônio concordou, levantando seu copo em um brinde. Se tivéssemos algo assim há 2 anos, talvez não tivéssemos precisado da intervenção extraordinária de Guerreiro. Todos riram, mas havia uma verdade subjacente no comentário. O incidente que reunira a família também expusera uma falha séria no sistema de atendimento médico da região. O que me deu a ideia, na verdade, continuou Rafael, foi a história de vocês. Um cavalo não deveria precisar parar uma ambulância na rodovia para que as pessoas recebam atendimento adequado. Após o almoço, enquanto caminhavam pelo pasto onde os cavalos pastavam tranquilamente, Rafael compartilhou o resto de seus planos com Dona Teresa. Estou pensando em me mudar definitivamente para a chácara vizinha, transformá-la em meu lar permanente. A idosa sorriu, não surpresa. Já era hora, meu filho. Você já passa mais tempo aqui do que em seu apartamento na cidade. Rafael assentiu, seus olhos seguindo Milagre, que agora trotava elegantemente, ao lado de Guerreiro. O jovem cavalo dourado havia crescido quase ao tamanho do pai, sua pelagem reluzindo ao sol da tarde. Há algo especial neste lugar, Dona Teresa. Algo que não consigo explicar completamente, mas que sinto cada vez que cruzo aquele portal. É o espírito do rancho IP Amarelo, respondeu ela simplesmente. Meu avô costumava dizer que esta terra tem alma própria, que ela escolhe suas pessoas, assim como nossos cavalos especiais escolhem seus humanos. Milagre, como se tivesse ouvido ser mencionado, ergueu a cabeça e olhou diretamente para Rafael. Era um gesto que o cavalo fazia frequentemente, estabelecendo um tipo de comunicação silenciosa que muitas vezes deixava observadores externos perplexos. Sabe o que mais me intriga? Comentou Rafael, retribuindo o olhar do cavalo. Como Guerreiro sabia exatamente onde encontrar a ambulância naquele dia. De todos os veículos na rodovia, ele escolheu parar justamente o nosso. Dona Teresa observou os cavalos por um momento antes de responder. Talvez não tenha sido Guerreiro quem encontrou a ambulância. Talvez tenha sido a ambulância que encontrou o Guerreiro. O destino tem maneiras interessantes de reunir as pessoas e os tontos animais que precisam estar juntos. Era uma perspectiva que Rafael nunca havia considerado. A ideia de que talvez ele e Mariana estivessem destinados a serem encontrados por Guerreiro naquele dia específico, naquela rodovia específica, para desencadear todos os eventos que se seguiram. De qualquer forma,
continuou Dona Teresa enquanto caminhavam de volta para a casa. Estamos todos aqui agora, não estamos? Uma família expandida, formada não apenas por laços de sangue, mas por conexões muito mais profundas. Rafael concordou, sentindo uma onda de gratidão por tudo que havia encontrado no Rancho IP Amarelo. Amizade, propósito renovado e uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. E no centro de tudo, um extraordinário cavalo marrom que decidira parar uma ambulância em uma tarde quente de verão. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons que lembravam a pelagem dourada de Milagre, Rafael imaginou quantas outras histórias extraordinárias ainda estavam por vir naquele pedaço especial de terra no interior do Mato Grosso do Sul. Histórias de cavalos excepcionais e as pessoas cujas vidas eles tocavam. Histórias de conexões que transcendiam o entendimento convencional. Histórias que, como Dona Teresa dizia, precisavam ser contadas para que o mundo lembrasse que alguns milagres ainda acontecem quando menos esperamos. E tudo começara com um simples ato. Um cavalo determinado, postado firmemente no meio de uma rodovia, bloqueando a passagem de uma ambulância. Um momento aparentemente inconveniente que se revelara o catalisador para transformações profundas na vida de todos, os envolvidos, como o guerreiro soubera. Como sentira que seu dono precisava de ajuda? Como encontrara exatamente a ambulância certa para parar? Essas perguntas talvez nunca tivessem respostas completas, e talvez fosse melhor assim. Alguns mistérios, como o brilho nos olhos de um cavalo excepcional, eram mais poderosos quando permaneciam parcialmente inexplicados, lembrando-nos que o mundo é mais vasto e maravilhoso do que nossa compreensão limitada pode abarcar. Aquela noite, como muitas antes e muitas que viriam depois, terminou com a família reunida na varanda, observando os cavalos sob o céu estrelado. Guerreiro e Milagre, pai e filho, pastando lado a lado, ocasionalmente erguendo a cabeça para verificar suas pessoas queridas na casa. Um hábito protetor que parecia passar de geração em geração, assim como a lealdade incomum e a sabedoria quase sobrenatural que faziam desses animais verdadeiros guardiões do Rancho IP Amarelo. Fim da história. O que você achou dessa incrível jornada em que um simples cavalo mudou o destino de uma família inteira? Compartilhe sua opinião sobre a conexão especial entre guerreiro e seus donos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que aquecem o coração.